A remoção vai dar um pouquinho mais de trabalho que a inserção, né? Eu tenho 4 possíveis casos de remoção quando eu estiver fazendo remoções, né? Quando eu estiver excluindo chaves de árvores B. Veja, o primeiro caso, que é o mais simples, e aí a gente tem que torcer para ser a maior parte das vezes, é quando a folha estiver cheia. E se eu tiver esse sujeito sendo retirado, se a exclusão for em uma folha, né, se a chave que eu quero tirar for uma folha, ela estiver mais cheia, ou seja, com mais de 50% de ocupação. Então, veja, esse é o caso do 13. Se eu tirar o 13 daqui, o 13 está em uma folha e essa página está cheia. Então, se eu tirar o 13, eu continuarei com mais de 50% de ocupação. Beleza, não tem nada para fazer. Eu tiro o 13 e só chego os outros elementos para trás para que eu possa diminuir aquele contador de elementos na página. Lembra do N lá na estrutura da página? Tirei o 13, puxei o 14 para trás, fechadinho, mais nada a fazer. A remoção foi super rápida, né? Eu só tive que trabalhar na página folha. Fiz a busca para chegar lá e aí fiz a remoção na página folha. Porém, pode ser que o elemento não esteja em uma folha e eu não faço exclusão em páginas superiores. Eu só faço exclusão em folhas. Porque se eu tirar a página lá do meio, eu preciso subir uma página de baixo. É como se eu estivesse puxando a folha para cima. E aí a minha regra de que todas as folhas têm que estar no mesmo nível fica inválida. Então, fura a estrutura da minha árvore B. Então, se o meu elemento não estiver numa folha, o que eu faço? Eu transformo numa exclusão em folha. Vamos ver. Se eu tivesse que tirar o 29. Se eu tirar o 29, eu tenho que juntar essas páginas, eu tenho que subir, vai bagunçar a minha árvore toda. Então, eu não vou tirar o 29. Eu vou substituir o 29 pelo 25. Por quê? Porque o 25 é o maior elemento do lado esquerdo que mantém a regra de que todo mundo está à esquerda dele é menor do que ele e todo mundo que está do lado de lá da árvore é maior do que ele. Então mantém-se a regra que vai permitir a busca ordenada. Note que o 30 também atenderia à mesma regra. Tá? Eu poderia subir o 25 ou 30 para o lugar do 29. Por que eu estou escolhendo o 25? Só porque é mais fácil. Porque quando eu tiro o 25, eu não tenho nada a fazer nessa página, só tirar o 25. Se eu tirasse o 30, eu teria que puxar o 35 e todos os outros uma posição para trás. Então eu tenho um pouquinho mais de trabalho para fazer isso. Única condição. Então aqui eu troco o 25, sumi com o 29, coloquei o 25 no lugar do 29 e não tem que mexer em mais nada. Né? E está pronto. Claro que se aqui eu não tivesse ficado com 50% de ocupação, eu teria mais uma operação a fazer. Mas que nós vamos ver na sequência, inclusive. Mas se não, é só isso. Eu tiro o cara. Poderia ser, por exemplo, se eu fosse tirar aqui o 8, bastaria substituir o 8 pelo 7. Né? É como eu troco e é como se eu estivesse fazendo a remoção do 7. Apesar de que ele fica ali em cima. Então tá, vamos ao caso 3. Se a folha nessa, tanto na hora que eu removi diretamente da folha ou na hora que eu fizer a substituição por uma chave lá de cima, que foi excluída, se ela ficar com menos de 50% de ocupação, aí eu tenho que redistribuir chaves. Eu posso fazer a redistribuição de chaves tanto fazendo fusão de folhas, que é o caso 4, ou eu posso ver se alguém do lado pode me ceder uma chave, né, que seria o caso mais simples. Então, por exemplo, se eu for fazer a remoção do 35, essa folha não pode ficar só com 30, senão ela fura a regra dos 50%. Mas eu posso pegar o 40 emprestado. Na verdade, quem eu vou puxar para cá não é o 40, porque senão ele ficaria à esquerda do 37 e furaria a minha condição de busca. O que eu vou fazer é descer o 37 e subir o 40. Uma simples rotação, né? Então, o 40 subiu e o 37 veio para cá sem muito problema. Tá ok? E eu posso fazer isso, essa operação ela sempre vai se dar em folhas, porque eu estou tratando de remoções em folhas. Se eu estivesse tirando alguém lá de cima, eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer caso 2, né? Voltamos lá. Eu vou trocá-lo pelo seu maior antecessor. Tá? Que é um antecessor, né, de fato. Bom, e o caso 4, ele seria semelhante ao 3, só que eu não posso pegar ninguém dos irmãos, né, das páginas irmãs.
Então, se eu for tirar o 42, veja, eu não posso pegar ninguém de cá, porque eu ficaria com uma chave só e quebra a regra de 50%, nem posso pegar o 37, porque, da mesma forma, quebraria a regra de 50%. Nesse caso, eu não tenho alternativa, eu tenho que fazer fusão de folhas. Eu posso fazer fusão com a folha esquerda ou fusão com a folha direita, mas essa decisão estará codificada no seu programa. Tá? Então, ali no seu programa, você vai tentar fazer a fusão primeiro com a esquerda ou primeiro com a direita. Mas sempre vai ser com o mesmo irmão. Né? Da mesma forma, quando eu pego alguém emprestado, no meu código eu vou sempre ter que ver se eu vou testar primeiro no irmão direito ou primeiro no irmão esquerdo. Assim, o irmão direito pode me emprestar alguém? Não, então o irmão esquerdo pode me emprestar alguém? Mas sempre nessa ordem. Se o irmão direito puder emprestar, eu não posso seguir a conveniência aqui do meu desenho, não. Eu tenho que respeitar o código. Tá? Então, na hora de eu fazer a fusão, lá no meu código vai estar escrito se eu sempre vou tentar primeiro com o irmão direito ou primeiro com o irmão esquerdo. Lembrando que esse cara não tem irmão esquerdo e esse cara não tem irmão direito. Então, tudo bem, o 42 tem que sair dali, eu vou ter que juntar com esse ou com aquele, né? Aqui eu estou decidindo juntar no meu código com o irmão direito, porque o primeiro teste que eu faço é esse. Veja, o 42 já foi embora. Então, eu posso ver que aqui eu tenho 41, 45, 51 e 52. 4 elementos que cabem numa boa na página. Então, eu vou descer esse 45 para essa página, juntei com o 51 e com o 52, só que aí o 60, que estava lá na frente, ele precisa voltar uma posição na página pai para não deixar o buraco. Né? Então, o 60 voltou, volta o ponteiro também, e aquela página ficou sobrando, eu sumo com ela, tá? Dou fim a ela. E é isso. Aí eu já fiz uma fusão de 2 nodos, de 2 páginas, e já resolvi o problema da eliminação do 42. Note o seguinte, eventualmente esse cara poderia ficar só com uma chave, o que necessariamente significa só 2 filhos. Ele não pode, porque quebraria a regra de 50% também. Então o que eu teria que fazer? Juntar com esse aqui, ó, com o irmão dele. Tá? E a gente vai, então, propagando essas fusões até que pode ser que eu chegue lá na raiz e a chave da raiz tenha descido para fazer uma fusão e a raiz fique vazia. Aí o que significa? Estarei reduzindo um nível da árvore. Né? Da mesma forma que na inserção eu posso ir dividindo as páginas até ter que dividir a raiz, gerando uma nova raiz, na fusão eu puxo aquele elemento do meio e vou reduzir a minha árvore. É isso. Então, 4 casos simples. Primeiro, se a chave estiver na folha e a folha estiver muito cheia, pode só tirar dali, a regra de 50% fica válida. Segundo caso, a chave não está numa folha, então eu, ao invés de simplesmente fazer a remoção, eu vou substituir esse cara pelo seu antecessor, o maior elemento do seu lado esquerdo, e trato como se fosse a remoção dele. Se a folha ficar com menos de 50% de ocupação, eu tento pegar dos lados emprestados. Se não puder, eu faço, caso 4, a fusão das folhas. E é isso, remoção é uma estrutura relativamente simples, mas a gente ainda tem mais coisa para ver de árvore B. Fica aí.